always be the goal Êxodo of the capítulo shepherd. 12, versículo 3 a 7. Exodus Êxodo 12, 3 a 7. 12, 3 from 7. Amém. Vamos lá. Eu vou ler aqui. I'm gonna read. Não precisa traduzir. If you speak in English, you go. Se você read ler on inglês, the leia screen. na tela. Falai a toda a congregação. Ao 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para a metade da família. O que é que diz aí? Is that for just half of the family? Um cordeiro para quem? A lamb for who? Hã? Huh? Vamos lá, gente, me ajuda a pregar. Um cordeiro para Help me to cada. preach. A lamb for every Ok, household. vamos lá. Mas se a família Every for people of pequena the house. demais para um cordeiro, então toma junto com o seu vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro The lamb, é para uma família, it's to a family. mas se a família for pequena, But if the family is small, adicionamos mais pessoas. we add more people. O cordeiro The lamb, não era para metade da it família, was not for half of the Cordeiro. family. But the lamb, era para toda a família. it was for the whole family. Você imagina comigo Can you imagine with me que você tem 2 filhos that you have 2 kids e você, como pai, and you as a father, você gosta de parent, dar o melhor para os seus you filhos, like to verdade ou give the não? best for your children, isn't that Amém ou right? não? Mas aí você vai fazer a melhor comida do ano But then you're gonna prepare the best food of the whole year, e você vai colocar na mesa. and you're gonna place in the table. E quando você colocar a melhor And comida whenever na you mesa, place the best food of the year in the você table, vai dizer assim: and you're gonna tell them, é só para o papai e a mamãe. this food is just for mommy Essa and daddy. comida, This food, Você não pode participar. you are not able to participate. O cordeiro The lamb, é para toda it's for the whole a família. family. O cordeiro The lamb, é para que nós também levamos it's also for us to take o conhecimento the knowledge dos nossos vizinhos. to our neighbors. O cordeiro The lamb, é para ser compartilhado it's to be shared com os nossos vizinhos. with our neighbors. O cordeiro The lamb, não é só para nós. it's not just for Se a ourselves. nossa família está pequena, If our family is small, vamos levar a família ao crescimento. let's bring growth in. O cordeiro The lamb, é para crescer a família. it's to bring growth into the Mas family. uma coisa muito importante: But one thing very important, o cordeiro the lamb, é para estar em comunhão. it's for us to be in É para estar community. todos juntos. It's for all to be together. Todos juntos. All to be together. Tem alguém aqui? Is anybody here now? Versículo seguinte: Following verse. cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho ou fêmea de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas e das cabras. Ou seja, o cordeiro aponta para Jesus, um cordeiro de 1 ano, um That cordeiro means sem falha. The lamb points to Jesus, a lamb with 1 year old that has no fail, there's no marks or anything. É um cordeiro sem falhas. It's a lamb that it has no failures. Por que o cordeiro tem que ser sem falhas? Why does the lamb needs to be perfect? Porque eu e você Because you and I, temos falhas, we have faults, mas nós nos aperfeiçoamos but we made ourselves perfect nele. in Him. O cordeiro é perfeito. The lamb is Diga perfect. comigo assim: Say with me. eu sou falho, I Mas o am cordeiro é a perfeito. failure, but the lamb is perfect. Eu sou falho, I am a failure, mas o cordeiro é but the perfeito. lamb is perfect. eu me aperfeiçoo. I perfect myself cordeiro. in the lamb. Eu não posso tomar a ceia, pastor, I cannot take the Sabbath, porque eu Pastor, não sou perfeito. because I am not perfect. E quem disse para você que a ceia foi para os And perfeitos? who have told you that the Sabbath was for the perfect Eu não ones? posso tomar a ceia, I pastor, cannot take the Sabbath, Pastor, porque eu estou sendo acusado because I am being accused na minha mente in my mind sobre algo. about something. Esse é o momento This is a que moment você precisa da ceia, that you need the supper, porque a ceia because the Holy é para a Communion, remissão dos pecados. it's for the remission of Cordeiro, sin. ele ata o nosso pacto, It ties our pact. ele renova o nosso pacto, It renews our pact. ele veio para a nossa He libertação. came to deliver us. Versículo seguinte: Following verse. guardareis até o 4º dia de toda a assembleia da congregação de Israel, o matará à tardinha, versículo 7. Tomarão do sangue e poloão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que comerem. Vocês lembram dessa história? Do you remember that story? Toma do sangue, Taking the blood, passa nos umbrais da porta, marking the frame of the door, porque quando o anjo da morte passar, because whenever the angel of death, ele vai passar por cima destas whenever he casas. comes by, he will come up over the houses. O nome Páscoa significa passar por cima. The name pass over, it means pass over. A palavra já diz, The pass word says over. passar por cima. Passo. Em,
em inglês In soa English, muito mais correto. it sounds much more correct. O sangue The blood no umbral in the frame, the do door nosso frame, coração in our heart, estabelece establish que a nossa casa tem um pacto. that our house have a pact. Significa que eu não vou só A participar da covenant. ceia. It means that for me to participate of the Não, supper, não, não. Eu não vou só participar da it ceia, means that I'm not just going to participate of the supper, mas eu vou conservar esse pacto but I will maintain this durante todos os dias. through all the days. Eu como a ceia. I take the Eu supper. participo da I ceia. participate in the Eu supper. ingiro a ceia. I eat. Mas nos umbrais do meu coração But in the frames of my heart, estão as marcas do sangue. there are the marks of the blood Porque a nossa cobertura, that shows that our covenant, através do sangue de it's Jesus, through the blood of a aliança Jesus. com o Cordeiro, The covenant with the Lamb. a minha imperfeição, My imperfection, a minha imperfeição, my imperfection, ou melhor dizendo, a perfeição dele, or I'm better saying His perfection, vestindo a minha imperfeição. undressing my perfection, dressing my perfection. A minha imperfeição My imperfection, não aparece. imperfection doesn't show, Aparece a perfeição dele. but it shows Jesus' perfection. A palavra expiação The word redemption, significa cobrir. it means cover. No Antigo Testamento, In the Old Testament, quando as pessoas usavam um animal para fazer um sacrifício, whenever the people would use an animal to make a sacrifice, a Bíblia chama que era para expiação do pecado. the Bible says that it was to spine the sin. A expiação do pecado The spine of the sin. significa cobrir. It means cover. A imperfeição The imperfection sendo coberta pela perfeição. being covered by perfection. Guarda isso comigo. And keep this with me. No Novo In Testamento, the new covenant, a palavra é trocada de expiação para remissão. the word is exchanged for a spine for redemption. Expiação para remissão. Tournament to redemption. Expiação, Tournament, imperfeição coberta. imperfection, Remissão, covenant. Redemption, purificação. purification. Significa remover. It means remove. Remover Remove de dentro dele from a inside imperfeição. to imperfection. Porque no Novo Testamento, Because in the new a covenant, Bíblia diz: the Bible says, já não vivo eu. no longer I live. Quem vive em nós Who lives in us? é Ele, It's Him. Cristo Jesus. Jesus Christ. Versículo 24 Verse de capítulo 24. 12 de Êxodo. Exodus 12, Versículo 24. 24. A palavra inicia no versículo 3: falai a toda a congregação. And the word in the verse 3 says, speak to all the congregation. Ela diz: não é uma ordem somente para os líderes, It says it's not an order just for the leaders. não é uma ordem somente para os americanos It's not an order just for the Americans ou para os irmãos árabes. or for the Arabic Não, não é uma brothers. ordem para um povo específico. It was an order for specific people. Não é uma ordem para um povo It específico. was not an order for a specific É uma people, ordem para toda a but it congregação. was an order for all the congregation. E no versículo 24, And in the verse 24, ele fecha com uma chave de uma outra ordem. it closes with another order. Guarde isso. And it says, keep this. Guarde isso. Keep this. Por estatuto, e algumas versões vão dizer estatuto perpétuo. Oh, some versions will say forever. Somente para os pais da casa. Only for the parents of the house. Para quem? Wow. No. For who? Para quem? For whom? Vamos ler? Let's read. Guarde por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre, perpetuamente. Forever. Deixa eu dizer uma coisa para Let me tell você. you something. A ceia The supper é para aqueles que creem em Jesus. is for the ones that believe in Jesus. A Bíblia diz assim: The Bible says, ensina a tua criança no caminho que ela deve andar, teach your children to walk in the right path, the path that they need to walk. para que quando ele cresça não se desvie dele. So that whenever they grow up, they don't strain away from it. Eu não sei por qual caminho I don't know which path que o diabo conseguiu confundir a mentalidade das pessoas, that the devil was able to confuse the mindset of the people, removendo a ceia removing the supper de dentro das igrejas from inside of the para as churches crianças. to the kids. Em uma the passagem supper out of the específica, kids. In a specific passage, as crianças estão querendo ficar ao lado de Jesus. the kids, they're trying to get near As Jesus. crianças estão querendo comunhão com Jesus. They're wanting to be with Jesus and eat with Jesus. E os discípulos dizem: não perturbe o mestre. And the disciples said, don't disturb the master. Não! They say, no. Deixa as crianças virem. Jesus said, no. Deixa as crianças virem. Let the little ones come. Deixa as crianças virem. Let them come. A Bíblia também diz The Bible also says que se nós quisermos that if we want ver a pureza, to see
purity. Olhe no coração das crianças. Look into the kids' heart. Como as crianças são sinceras. They are so sincere. É verdade. Isn't that true? Você viu a criança quando ela vai mentir? Do you ever see a kid when he's going to lie? Ela coloca a mão para trás. But he's in like Os this. olhos dela já dizem, eu não estou And falando a his verdade. eyes are saying, I'm not speaking the truth. A inocência, It's a innocence. pureza The purity das crianças. of the children, the kids. Removeram a ceia das They crianças. remove the supper from the kids. Você quer saber por que tantos presídios e cartéis de drogas e tantas outras coisas ruins You want to know what? There's so many drug dealers in prisons and many other bad things estão cheios de filhos de cristãos? are filled with kids or with kids of Christians. Cresceram na igreja, They grew up in the church nunca participaram disso. and they never participate in the supper. Ordenação de Jesus. Jesus' order. Quem pode ministrar a ceia, pastor? Who can minister the supper? Somente aqueles que recebem a revelação. Only the ones that receive the revelation. Pastor, eu vou ministrar a ceia na minha casa. Pastor, I'm gonna minister supper in my house. Você pode fazer. You can do. Você está em fidelidade com o Senhor. You are in faithfulness with the Lord. A Bíblia jamais diz que é só para os pastores. The Bible never says that was just for the pastors. É outro equívoco também. There's another mistake. Quebrando paradigmas. Breaking paradigms. Porém, But você precisa entender a you revelação. need to understand the revelation. Paulo Paul, ministrou a ceia. he ministered the supper. E ele diz, porque eu recebi do Senhor. And he said, because I have received from the Lord. Se você recebe a revelação, And if you receive the revelation, você pode ministrar a ceia. you're able to minister. Portanto, todo cristão Then for every Christian, deve entender a revelação da ceia. must understand the revelation of the supper. Número 3, a ceia é feita entre irmãos. 3, the supper, it's made among brothers. Veja bem que Jesus não fez a ceia separado com cada discípulo. Pay attention that Jesus never did the supper separated with each disciple. Ele disse todos juntos. But he did it with all of them together. Todos juntos. All of them together. Muitas pessoas hoje. Many people today, Eu não preciso congregar. I don't need to go to Eu the não church. preciso de irmãos. I don't need brothers. Eu não preciso de ninguém. I don't need anybody. Não é o que Jesus ensinou. That's not what Jesus taught. Jesus foi líder. Jesus was a leader. Jesus fez líderes. Jesus made leaders. Os líderes fizeram And líderes. the leaders made more leaders. A palavra de Deus toda, do Gênesis a Apocalipse, The word of God, all of it, from Genesis to nos mostra a Revelation, importância dos líderes. it shows us the importance of the leaders. Se nós corremos a palavra de Deus, And if we run in the word of God, antes do Antigo Testamento, in the Old Testament, no Antigo in Testamento, the Old Testament, perdão, antes de Noé, forgive me, before Noah, nós vemos que até mesmo nesse tempo, we see that even in that time, Jesus levantou alguns líderes, Jesus lifted up some leaders. né? Depois de Adão ter caído no pecado, After Adam fall in sin, próximo veio a Caim, then Cain caiu no pecado. fall in sin, Deus levanta um homem chamado Enoque, and then God lifted up a man called Enoch. e a influência de Enoque And the influence of Enoch, foi até a fabricação da arca. it went all the way to the fabrication of the ark. Enoque teve um filho, Enoch had a child, e essa criança, and that kid, ela cresceu that kid grew up para ajudar to help a Noé, Noah a fazer a arca. to build the ark. A influência de um homem de Deus, The influence of a man of God, ela ultrapassou gerações. it went over generations. Nós vemos que Noé We see that Noah, liderou uma família. he led a family. Ele não conseguiu um grupo grande. He couldn't get a big group. Os líderes do Antigo Testamento But the leaders of the Old não Testament, alcançaram grandes multidões. they didn't achieve great A grande multitudes. maioria deles. The great majority of them. Mas nós podemos ver But we are able to que see através dos líderes, that through the leaders, eles levaram o povo they drove the people à visão do Senhor. to the vision of the Lord. Noé Noah, completou a arca. he fulfilled the task of building the ark. Atravessaram o dilúvio. They went across the storm. E quando atravessam o dilúvio, And whenever they finish, a história começa novamente. the story starts again. Depois da Torre de Babel. And then the Tower of Babel. Depois da Torre de Babel, After the Tower of Babel, pulando essa parte. Depois da Torre de Babel, a história começa de novo com Abraão. jumping this part, the story starts again with Abraham. Deus usou Abraão God used Abraham para ensinar a mim e a to você teach you and I que nós precisamos that we need manter a comunhão, maintain the a community, obediência the obedience,
a fidelidade. the faithfulness. Abraão nos ensinou até mesmo a entregar nos nossos dízimos. Abraham even taught us to give our tithes. E a palavra de Deus And diz the word of God says que ele foi próspero that he was e que, prosperous. e que devido à fidelidade And dele, because of his faithfulness, muitos seriam abençoados. many will be blessed. Milhares, milhares de anos após. Hundreds of years later, Nós ainda somos abençoados we are still blessed através da bênção que Deus deu ao homem. through a blessing that God gave to a man. Teve seus filhos, He had his children, os patriarcas, the tribes, Isaac e Jacó. Isaac and Jacob. Nós vemos toda essa história. We see all this history. Os filhos de Jacó. The sons of Jacob. Jacó teve um filho Jacob had a son chamado José. named Joseph. E ele entrou em uma situação muito difícil. And he entered in a very difficult situation. Traído pelos He irmãos. was betrayed by his brothers. José entra no Egito. Joseph enters in Egypt. Anos depois, Years later, José se torna um líder he becomes a leader dentro daquele povo. inside of the people. Traz a sua among família. the people, and he brings his family. Sua família é aprisionada. His family gets in jail. E It's quando a prison. sua família está aprisionada, And then whenever his family is imprisoned, quando eles estavam matando os homens, whenever they were killing the male, todo bebê masculino deveria ser morto. every male baby, they had to be killed. Porque a promessa era Because the promise was que através de um homem judeu that through a male, viria uma libertação. it would come a deliverance. Os reis tinham medo dos filhos homens judeus, And the kings, they were afraid of the Jewish kids. mas escapou um, But one of them escaped, guardado pelo Senhor. kept by the E o nome Lord. dele foi And his name was Moisés. Moses. E Moisés levou a libertação ao povo de Deus. And Moses bring the people of God to a deliverance. Alguns dizem que Moisés teve 3 fases na sua vida. Some people say that Moses had 3 phases in his life. 40 anos pensando que era alguém. 40 years thinking that he was someone. 40 anos descobrindo que não era ninguém. 40 years finding out that he was no E one. 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com um ninguém. And 40 years finding out what God can able with a nobody. Moisés viveu 120 anos. Moses lived 120 years. E algumas passagens da palavra de Deus, And in some passage of the Word of God, nós vemos o que Deus fez através we da vida de see Moisés. what God did through Moses' life. Após a vida de Moisés, After his life, entra Josué. Joshua comes. Josué atravessa o Rio Jordão Joshua crossed the Jordan River, e leva o povo a conquistar a terra. and he takes the people to conquer the land. Josué não conquista só aquela terra, He doesn't conquer just that land, mas ele conquista toda a terra ao redor. but he conquers all the land around him. E quando ele conquista essa And terra, whenever he does, ele distribui a 12 tribos. he shares that land for 12 tribes. E quando ele distribui essas 12 And tribos, whenever he does that, o que acontece? what happened? Chega os finais do dia de Josué. It comes the end of the days of Joshua. A Bíblia diz que Josué The Bible says that Joshua e Caleb, and Caleb, the que Bible eles says levaram o povo that they brought the people a ser fiel a Deus. to be faithful to God. Josué é um homem fiel a Moisés. Joshua was a man faithful to E Moses. Josué levou aquele povo a ser fiel a And Deus. Joshua brought that people to be faithful to God. Dentro dos 12 espiões, Inside of the 12 spies, só ele e Caleb only Joshua acreditavam and que ele Caleb podia tomar a terra. believed that they were able to take over the Presta land. atenção que a história continua. Pay attention that the story goes on. Josué e Caleb Joshua and Caleb, foram os únicos they were the only one. que entraram na terra They entered in the land com uma nova geração. with a new generation. Porque a geração passada, Because the past generation, toda ela, all of it teve que morrer. had to die Porque não acreditavam because they didn't que believe podiam conquistar. that they were able to conquer. Todo aquele que não acredita, Everyone that doesn't todo aquele que believe, tem dúvida, all those that have todo doubts, aquele que tem dúvida, all those that have não doubts, consegue they're conquistar. not able to conquer. A dúvida é inimiga da conquista. Doubt, it's an enemy of conquer. Josué termina a sua liderança. Joshua finishes his leadership. Em 24:15 de Josué, In 24:15 ele of diz assim: Joshua, eu não sei o que vocês vão fazer. he said, I don't know what you guys gonna do, Mas ele diz assim: but he says, eu e a minha casa, me and my house, nós sabemos o que nós vamos fazer. we know what we are gonna Nós do. serviremos a Deus. We will serve the Eu e a Lord. minha casa Me and my house serviremos a Deus. will serve the Lord.